Deus está mudando decretos essa noite aqui. Pastor Renato Gomes, pastor da Igreja Advec, casado com a pastora Ingrid Gomes, pai da Sara da Isabelle e do Mateus. É pedagogo, psicopedagogo. Graduado em Psicologia e Neuropsicologia. Pós-graduado em Neurociência. Já foi fundador e pastoreou unidades da Igreja Advec. Hoje é pastor auxiliar na Advec Sede, tendo por cobertura o pastor Silas Malafaia. Recebam com alegria e honra na imersão o pastor Renato Gomes. Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Glória a Deus, que alegria, que honra estar aqui com vocês essa noite. Pastor Valber, enquanto eu vinha dali para cá, eu vim ouvindo uma voz. E essa voz é a voz da minha consciência, me dizendo: que enrascada tu se meteu. Rapaz, isso é maldade que vocês fizeram comigo. Eu falei para ele: posso ir embora? O que eu faço aqui, gente? Acho que eu vou contar um testemunho e cantar um... Pior que nem cantar eu sei, pastor Amadeu. Senão ainda cantava um corinho, agradecia a oportunidade. Rapaz, que é isso, Jesus. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, pastor Valber, pastora Kátia, obrigado. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, de verdade. Eu fiquei muito feliz ao receber esse convite, muito honrado para estar aqui, né, e certo, convicto da responsabilidade que é poder ministrar aqui para líderes, para pastores, né? O apóstolo Robert começou dizendo: eu não vou pregar, eu vou só prosear. Eu falei: rapaz, se ele proseou desse jeito, eu falei: o que eu faço agora, Jesus? Né? Não adianta nem pregar, porque nem pregando eu vou conseguir, mas graças a Deus que, pastor, eu vou ser muito fiel ao que o pastor Valber me propôs quando me convidou, e eu fiquei preocupado sentado ali, porque o meu discurso é o mesmo, eu não vou pregar. Só que o homem falou que não ia pregar e acabou daquele jeito. Eu falei: eu vou dizer que não vou pregar e vou acabar como? Vai ficar ruim para mim esse negócio. Mas eu vou ser muito fiel. Também tem uma foto minha aqui? Que isso, cara? Olha aí, gente. O Photoshop ficou bonito aqui, a foto. Eu vou ser muito fiel àquilo que me foi proposto, né, ao receber o convite. Pastor Valber falou para mim: Renato, não quero que você pregue, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência ministerial. E eu vim aqui fazer exatamente isso, exatamente isso. Também não tenho slides tão bonitos como o do apóstolo Robert, né? Esse negócio de slide aí, eu até preparei alguma coisinha lá em casa, mas o negócio estava tão ruim que chegou aqui, o arquivo não abriu. Aí eles tiveram que dar um jeitinho ali, mas eu acho que foi, não foi, pessoal da mídia? Foi? Então, me ajuda. Ah, já está lá, já está lá. Né? Eu vim falar um pouquinho sobre... Ó, botaram até um azul diferente, né? Eu vim falar um pouquinho sobre experiência ministerial, chamado processo e propósito. É claro que quando eu falo de... vocês olham para esse garoto, olha eu me sentindo, vocês olham para esse garoto com esse rostinho e corpinho de 52, né? E você olha e diz assim: mas o que esse menino pode me falar sobre experiência ministerial? Então, me permita aqui, já que eu vou falar sobre experiência ministerial, passa aí, por favor. Me permita aqui, isso aqui não é uma autopromoção, tá? E não é mesmo, tá? Eu apenas quero falar para você um pouquinho daquilo que a gente tem vivido nesses últimos anos, né? Para que você... está falando de experiência ministerial. Quem é esse cara, né? Como o pastor como já foi apresentado aqui, eu sou casado com a pastora Ingrid, essa mulher linda que está aqui na frente, tenho 3 filhos, né? Tenho 43 anos, apesar de parecer ter mais, tá? E eu sou pastor na ADVEC e tive o prazer de plantar algumas igrejas no Rio de Janeiro e fora dele. E é sobre isso que eu vou falar, graças a Deus, né? Não vou precisar falar da feijoada, nada disso, porque não conseguiria, né? Então eu vou me ater aqui ao mais simples. E aí eu quero falar um pouquinho para você dessa nossa trajetória pastoral. Sou pedagogo, psicopedagogo, está ali, né? E eu quero destacar para você aqui embaixo o projeto Deus Muda Decreto, até porque eu sei que
teve gente dessa igreja aqui orando por nós, né? Eu soube que teve gente aqui intercedendo, orando. Pastor Valber é um amigo que comprou a nossa briga também, oração. Nós passamos por um processo há cerca de 2 anos atrás, muito pesado com a minha filha, a Sara, com 18 anos de idade. Nós estávamos na igreja um dia, um profeta entrou no final de um culto, colocou a mão no meu peito e disse: prepara o teu coração, porque vou eu nos próximos dias recolher uma florzinha do teu jardim. 15 dias depois, nesse momento da profecia, minha filha não tinha nenhum tipo de problema de saúde, nenhum, saudável. 15 dias depois, minha filha passou mal dentro de casa, corremos para o hospital e lá ela precisou ser entubada, depois traqueostomizada. O neurologista chamou eu e minha esposa e disse: prepara, porque é impossível ela sobreviver. E se por um milagre ela sobreviver, ela vai vegetar, ela vai ficar com sequelas irreversíveis a vida toda, né? E eu não vim aqui contar esse testemunho, já estou até cavando uma agenda para voltar para contar, né? Mas, para resumir isso aqui, Deus fez um milagre extraordinário na vida da minha filha. Minha filha hoje está viva e sem nenhuma sequela, para a glória do nome de Jesus, né? A Ele a honra, a Ele a glória. E foi onde nasceu o projeto, ou o ministério Deus Muda Decreto, né? Porque a minha casa estava debaixo de um decreto de morte e Deus mudou aquele decreto. Desde então, eu tenho rodado esse Brasil do Iapoque ao Chuí, pregando e anunciando e falando que Deus muda decreto. E depois, se você puder, vai lá no nosso Instagram que você vai ver a quantidade de testemunhos que eu e a minha casa temos vivido, onde nós temos passado, pastor Amadeu, nós temos visto Deus curar pessoas, Deus fazer milagres, coisas extraordinárias estão acontecendo, e aí Deus tem feito isso através desse ministério. Deus Muda Decreto, debaixo da cobertura espiritual do meu pastor. Então, passa aí o slide, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o ministério na prática, né? O ministério na prática. O que ninguém te conta sobre o ministério. Porque a gente fala muito do ministério, mas muita gente tem uma visão equivocada do ministério. Tem muita gente achando que ministério é glamour, ministério é fama, ministério é aplausos, mas ministério não é nada disso. Pelo contrário, ministério passa por pressão, por decepção, por ingratidão. Ministério passa, muitas das vezes, por traição, problemas de saúde, situações que muitas das vezes fogem até o nosso controle. E eu vim falar um pouquinho sobre isso com você. Eu não quero te assustar, eu não quero que no final dessa palestra ninguém diga: não quero mais saber do ministério. Não, não é esse o meu objetivo. Mas eu quero fazer você entender. Eu quero fazer você entender a realidade da prática ministerial. O que acontece? O que acontece na prática? O que ninguém te fala sobre o ministério? Deixa eu ler esse texto. Está lá na tela. 2 Coríntios capítulo 11, verso 28. É Paulo que está dizendo isso. E Paulo diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, além das coisas exteriores, além de tantos problemas, além de tantas situações, o que me oprime, ou algumas traduções, o que me pressiona todos os dias é o cuidado da igreja. Paulo está deixando claro para nós que cuidar da igreja, que liderar, não é fácil. Liderar não é só alegria, não. Liderar passa por isso aqui. Liderar passa por pressão, muitas das vezes por opressão. Liderar passa muitas das vezes por abrir mão, por renunciar. Então, perceba, essa fala de Paulo, ela é muito forte, muito pesada. Tem muita gente equivocada sobre o ministério. Tem muita gente com entendimento errado sobre o ministério. Tem muita gente achando que ministério é fama, é sucesso, é glamour, e ministério não é isso. Passa, por favor. Eu quero pensar um pouquinho, eu quero compartilhar com você um pouquinho a minha experiência ministerial. E eu vou passar por essa aqui são 3 igrejas que eu tive o prazer de plantar da ADVEC. Meu ministério
começou muito cedo. Eu sou o primeiro crente de uma família toda da Umbanda. Eu me converti aos 11 anos de idade. Cresci numa outra igreja, não na DEVEC, na igreja Maranata. Com 17 anos de idade, comecei muito novo. Com 17 anos de idade, eu pastoreei o meu primeiro ponto de pregação. Ali eu comecei a minha jornada ministerial. Tive uma carreira profissional, não estava ali, né? Pouca gente sabe, hoje eu nem falo mais disso, mas eu sou engenheiro eletricista também por formação, né? E a minha jornada profissional começou aí, né? Depois veio a pedagogia, que é uma paixão, que é a área do ensino. Fui coordenar o Senai, coordenei o Senai por quase 10 anos, né? Senai Tijuca, Senai Benfica, dei aula no Senai. Assim começou a minha jornada profissional. Até o dia, e nesse tempo eu coordenava o Senai em Benfica, e foi o dia que o meu pastor Silas, me convidou para viver em tempo integral do ministério. Aqui começou a minha primeira guerra, gente. Porque eu tinha uma formação, eu tinha me preparado para aquilo, eu tinha uma carreira pela frente, e foi uma guerra abrir mão de tudo aquilo. Eu costumo dizer, e me perdoe falar isso, mas eu vou falar mesmo assim, mesmo você não me perdoando, mas eu costumo dizer, pastor Valber, porque essa é uma realidade dos tempos que vivemos. Eu costumo dizer que eu sou pastor por chamada e não por falta de opção. É duro dizer isso aqui, mas a gente vive um tempo de uma geração de pastores por falta de opção. O que é isso, pastor? O cara não deu certo em nada na vida, decidiu virar pastor, né? Eu estava no auge da minha carreira, quando eu tive que sentar na frente do meu diretor e dizer para ele, me manda embora. Ele olhou para mim, crente afastado da igreja batista. Ele olhou para mim e falou, como assim? Que loucura é essa? O que você vai fazer da vida? Para onde você vai? Eu disse para ele assim, eu vou pastorear. Eu lembro que ele estava digitando um e-mail, ele parou, fechou o notebook, olhou para mim e falou, que loucura é essa, cara? Eu falei para ele, pois é, irmão, Deus me chamou e eu não tenho como abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Ali eu comecei a minha jornada. Nessa ocasião eu já pastoreava a ADVEC em Vila São Luís, Duque de Caxias. Não sei se alguém conhece essa região. Pastor Valber já pregou lá, né? Depois com o pastor Alfredo, né? Assumi essa igreja com 25 a 30 pessoas. Talvez um pouquinho mais. E foi um tempo difícil porque foi um período de transição. Pastor José Santos, nosso pastor presidente na época na ADVEC, estava doente, faleceu. Pastor Silas Malafaia, o nosso pastor, assumiu a presidência da igreja. E aí, com alguns meses do pastor Silas como presidente da igreja, eu assumi a direção dessa igreja. Era um período de transição. Era um período onde deixávamos de ser Assembleia de Deus da Penha e virávamos a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Um período onde uma nova visão foi implementada, foi um período difícil. E para completar, quando eu chego nessa igreja, o povo que estava lá estava esperando um outro pastor. Eles tinham a expectativa de que um pastor que já tinha passado por lá, que tinha sido vice, assumisse a igreja, e de repente vai Renato. 20 e poucos anos na época, sem experiência nenhuma, apesar de ter começado tão cedo, mas jovem demais, né? Pouco tempo de casado, e de repente caio de paraquedas naquilo ali. Pensa num tempo de desafio, pensa num tempo de experiências com Deus, mas aquele tempo ali me forjou. A igreja começou a crescer, foi crescendo, chegou uma hora que tinha 400, 500, 700, e nós estávamos num galpão para 400 pessoas, e de repente a igreja tem 1000 pessoas. Abrimos um segundo culto, continuamos trabalhando, e 2 cultos lotados, já não cabia mais na igreja, e uma loucura, e é a hora que eu sou convidado a me tornar full time na igreja. Não conseguia mais conciliar, tive que abrir mão da minha carreira profissional e comecei a me dedicar exclusivamente ao ministério. 2 cultos lotados, igreja com mais de 1.500 membros, uma igreja que cabia 400 pessoas, era uma loucura, né? E no ápice, quando eu comecei a achar que eu era alguma coisa,
Pastor Silas me chama e diz, agora você vai para Jaraguá do Sul, interior de Santa Catarina. Apóstolo Robert, cheguei em Jaraguá do Sul e eu me lembro do meu primeiro dia em Jaraguá do Sul. Tinha 20 pessoas. Começamos a fazer um culto, alugamos um salão no hotel e fazíamos culto nesse salão no hotel. Primeiro dia na cidade, eu falei, eu vou pregar a minha melhor mensagem. Eu sou pregador avivalista, eu sou do manto, eu gosto desse negócio. E eu fui pregar, mas nem adianta que eu não... Eu não sou bobo, nem besta. E aí eu fui pregar, pastor Valber, eu fui pregar. Falei, vou pregar minha melhor mensagem, vou dar lugar com força. Hoje é o dia, me preparei o dia todo, orei, jejuei, me consagrei. Cheguei na igreja, cheguei no auditório, 20 pessoas. Falei, esses 20 vão sair, eu vou pregar como se fosse doar 1000. Peguei o microfone, Deus vai fazer. O povo olhava para mim e fazia assim. Glória a Deus. Eu falei, Jesus, que é isso? Acabou o culto, chamei minha esposa no cantinho e falei, amor, eu fui tão ruim assim? Aí ela, não, amor, foi bom. A mulher sempre diz que foi bom, né? Se bem que a minha não diz não, tá? A minha, quando eu vou mal, ela fala, hoje foi bom não, tá? Não, é engraçado que aí eu saí do cantinho e estou aqui, aí os irmãos vindo cumprimentar, e chegou uma irmã com o olho inchado de chorar. Aí ela olhou para mim e falou, nossa, pastor, que mensagem. Aí eu olhei para ela, quase que eu falei, infeliz, tu não levantou a mão para dar um glória. Eu precisei aprender sobre cultura. Eu estava em outra cultura, em outro ambiente. Quando eu fui para o sul, meus amigos disseram, cuidado que o sul é terra que mata profeta. Eu cheguei naquele lugar, e eu me lembro, numa das primeiras noites, dormindo naquela cidade, dormindo num hotel. Eu levantei de madrugada, eu dormindo no hotel, eu tive um sonho. E no sonho eu levantava, abri uma cortina que tinha no quarto. Atrás da cortina tinha uma varanda, uma sacada. Eu me colocava de pé naquela sacada, levantava as 2 mãos e uma voz do céu gritava no meu ouvido e dizia, eu vou entregar essa cidade nas tuas mãos. Eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei para o quarto, vi a cortina. Falei, levantei. Quando eu abri a cortina, tinha a sacada. No quarto do hotel, não sabia. Eu falei, é a mesma do sonho. Eu fui para lá, estendi as minhas mãos e fiz aquela oração. Falei, Deus, entrega essa cidade nas minhas mãos. Eu fiquei 3 anos em Jaraguá do Sul. 3 anos em Jaraguá do Sul. E para a glória de Deus, eu tive a alegria de sair daquela cidade e deixar uma igreja. Nós inauguramos a igreja e deixar uma igreja com perto de 700 pessoas para a glória do nome de Jesus. O que para o Sul, naquele contexto, agora o Sul me ensinou lições muito, muito, muito difíceis. E eu estou me atendo nisso aqui, eu não vou estourar o meu horário, mas para que você entenda alguns detalhes. Lá nós começamos também a igreja praticamente do zero. Se adaptar a uma nova cultura. Eu aprendi, pastor Valber, esse é um grande segredo. Quando chegamos num lugar, a primeira coisa que precisamos entender, escute isso, pastor, escute isso, líder. Você precisa conhecer a cultura daquele lugar. Você precisa entender a realidade daquela localidade. E quando eu cheguei lá, isso me desafiou demais. Eu estava acostumado, eu até falei isso para o pastor Valber, eu estava acostumado a estar sentado nas rodas da resenha, cercado sempre por muita gente, mas no Sul isso não é uma realidade. Não existe roda de resenha. Não existe alguém na tua casa ou você na casa de alguém depois do culto. Esquece isso. E aí eu chego lá naquela cidade, eu e minha esposa, com 3 crianças, tudo pequenininha. Como é que faz? Foi um tempo terrível. Foi um tempo difícil. Foi um tempo desafiador. E eu aprendi lições poderosas, poderosas. Eu vou compartilhar algumas com vocês. De repente, quando tudo está indo bem, me adaptei ao Sul. Vencemos um processo dificílimo lá e eu vou falar dele. Estou feliz, não quero mais sair daqui. Cidade limpa, povo educado, educação no trânsito. Pensa, o carioca. Quando eu comecei a ver tudo isso, que eu estou feliz da vida, o telefone toca.
E aí o meu pastor está me dizendo agora, Renato, você vai sair do Sul. Você vai voltar para o Rio de Janeiro. Só que agora, não, eu pensei, bom, já que eu vou sair de Jaraguá do Sul, um dos maiores índices de milionários do Brasil, Jaraguá do Sul. Cidade de classe média alta. Então nós vivíamos muito bem, nosso padrão de vida lá era absurdo. Telefone tocou, vai voltar para o Rio, vai pastorear a Devec no Rio. Falei, opa, vou para Barra, vou para o Recreio, vou para Ipanema, vou para Copacabana, não sei, eu vou para algum lugar assim. Aí ele diz assim, tá bom, pastor, para onde? Você vai para Realengo. Quem é que conhece Realengo? Eu me lembro o meu primeiro dia em Realengo. Eu liguei para um amigo, pastor Valber, eu falei, amigo, estou descendo no aeroporto amanhã, tá hora, você me pega? Pego, pastor. Vai para onde? Eu quero ir em Realengo. Eu quero ver a igreja, porque já tinha obra. Eu cheguei dia 2 de março, lá nós começamos a igreja do zero, lá não tinha ninguém, eu, minha esposa e as crianças. A obra, eu cheguei dia 2 de março, eu lembro bem da data, porque era aniversário da minha filha, e a igreja foi inaugurada 25 de março. Eu entrei dia 2 de março num galpão, pensa num galpão gigante, irmão. 1.500 cadeiras. E eu entrei naquele galpão, fiquei olhando, falei, Jesus, amém, glória a Deus. Aí falei para a moça que em frente à igreja tinha uma loja da Vó Alzira. Quer saber sobre o bairro? Vai na Vó Alzira. Fui na loja da Vó Alzira e comecei a perguntar sobre o bairro. Aí comecei a perguntar sobre o bairro, aí a moça, não, o bairro aqui é assim, é assado. Ela falou, inclusive agora vai inaugurar essa igreja aí, ó. Tá vendo essa igreja aí em frente? É do Malafaia. Ele teve aí esse dia cheio de segurança, uma pompa. E já falaram que o pastor que vem dirigir aí é marrento ao extremo. Eu olhei para ela e falei, não, é gente boa. Você conhece ele? Eu falei, conheço. Ela falou, qual é o nome dele? Eu falei, Renato, prazer, sou eu. Tadinha, ela ficou toda assim. Eu falei, fica sem graça não, é assim mesmo, as pessoas falam bobagem, mas eu sou gente boa, tá? Eu vou vir comer bolo aqui todo dia com a senhora. Aí eu falei, mas continua me contando, como é que é o bairro aqui? Ela, ó, ali tem uns conjuntos habitacionais, deve morar umas 10.000 pessoas ali. Eu falei, é mesmo? Eu falei, opa, isso me interessa. Falei para o amigo, vamos lá? Ele falou, vamos. Pastor Valber, eu fui entrando pelos conjuntos. Eu fui entrando, eu falei, Jesus, me leva de volta para Jaraguá. Irmão, quando eu fui entrando naquele lugar, eu falei, Jesus, que é isso? Aí eu lembrei de uma frase do pastor, quando ele falou que eu ia assumir Realengo. Ele mandou o pastor Dito falar para mim assim, diz para o Renato que não é punição, é promoção. Mas eu não tinha entendido a frase. Quando eu fui entrando por dentro de Realengo, eu falei, agora eu entendi por que o pastor preparou meu coração. Não é punição, é promoção. Mas eu fiquei preocupado, falei, cara, eu me adapto a isso aqui. Quem conhece Realengo sabe o que eu estou falando, é área simples, gente. Eu falei, mas eu me adapto a isso aqui, mas minha preocupação é minha esposa. Quando minha mulher vê isso aqui, gente, está acostumada lá em Jaraguá, pastor Valber, era todo dia, ganhava cordãozinho de ouro, pulseirinha de ouro, as mulheres, ela chegou em Jaraguá, as mulheres chamaram ela e falaram, ó, mulher de pastor aqui tem que andar com ouro, salto alto e maquiada. Eu nem vou te dizer o nome do bairro que ela morava em Caxias. Eu posso falar? Era no centro de Caxias, mas tinha um apelido o bairro. O apelido era Ilha do Cocô. Porque quando chovia, transbordava o valão e de repente ela está em Jaraguá do Sul. Mas ela se acostumou, né? Esposa de pastor, inteligente. Foi. Aí agora em Realengo, eu falei, cara, quando minha mulher vê isso aqui, rapaz, eu falei tanto para ela lá em Jaraguá que ela tinha que ser chique, que ela tinha que, né? Como é que vai ser isso? Aí eu falei, amor, então, a gente não conhecia Realengo. Eu falei, amor, o bairro lá é... Não, amor, tudo bem. Eu falei, vamos lá para você conhecer. Aí levei, rapaz, orando.
Falei, vem amor, vamos dar uma volta, doutor Jesus, fala o coração dessa mulher, tem misericórdia. Quando eu entrei com ela no meio do furdunço, ela olhou para mim e falou, ih, agora eu me achei tudo o que eu queria. Aí eu falei, Jesus. Falei, Jesus, obrigado. Gente, vocês não fazem ideia. Aí fomos para cima, a igreja abriu, inaugurou, aquela loucura. E Deus fazendo, daqui a pouco eu olhava para ele, estava indo de descalça no meio da igreja, correndo para lá, para cá, né? E eu aprendi uma lição poderosa. O obreiro precisa estar preparado. Porque Deus pode te enviar para a Europa, Deus pode te enviar para a África. Deus pode te trazer para Itaboraí, mas Deus pode te levar para Xerém. Né? Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto para onde você vai ser enviado. Né? Eu cresci ouvindo um pastor, um saudoso pastor, que foi meu pastor por muitos anos. Ele dizia, meu filho, obreiro não diz não para o pastor. Eu vou repetir isso aqui porque eu senti um movimento. Ele dizia, meu filho, obreiro não diz não para o pastor. E eu cresci com isso na minha cabeça. E fomos trabalhar em Jaraguá do Sul. Pensa num aprendizado. Identifiquei, percebi a realidade do local. Gente simples, gente pobre. Vamos embora, vamos trabalhar. Vamos começar trabalhos sociais na igreja. Começamos a trazer o povo para dentro da igreja, fazendo um trabalho social. Fazendo ação social na rua, tirando documento, dando cesta básica. E vamos embora. Resultado. Tem perto de 6 meses que eu saí de lá, preciso correr por cada hora. Tem perto de 6 meses que eu saí de lá, pastor Valber pregou lá. Saímos de lá. Segunda-feira era o nosso culto da vitória. Segunda-feira era um culto 5 da tarde e outro 7h30 da noite, porque não cabia mais em um. Fiquei lá 7 anos e meio, mais ou menos. 7 anos e 4 meses, acho que foi isso. 7 anos e 4 meses. Saímos de lá e deixamos uma igreja com mais de 3.000 membros, para a glória do nome de Jesus. Pode aplaudir, porque é para Ele, a honra e a glória é para Ele. Pastor, claro que eu te contando assim é tudo muito lindo. Claro que eu só te contei o lado bom. Eu não te falei das traições, eu não te falei das ingratidões, das apunhaladas pelas costas. Tá transmitindo? Tem coisa que eu não posso falar então. Né? Eu não te falei de tantos detalhes. E eu estou citando aqui realengo, mas isso é uma realidade do ministério pastoral. Isso é uma realidade do ministério pastoral. A gente precisa entender, eu repito. Eu aprendi, pastor Valber, e eu estou sendo bem fiel ao que o senhor me propôs. Eu quero, dessas igrejas que eu passei, eu aprendi algumas lições. Não dá para eu falar de todas, mas tem pelo menos 3 coisas aqui que eu gostaria. Passa, mídia, por favor. 3 constatações importantes. 3 constatações importantes. Sobre o povo. Entenda. Ame, cuide, porque o povo é de Deus, não é nosso. Ame, cuide, mas não espere nada em troca. Não espere nada em troca. A igreja vai te honrar, a igreja vai te abençoar. Sim, eu não vim aqui dizer que é diferente, porque não é. Nosso povo é assim. Nosso povo é uma benção. Mas quando o obreiro começa a pastorear, esperando reconhecimento, é muito perigoso, porque você pode se frustrar. É impossível, escute isso, é impossível você ter um ministério pastoral ou um ministério bem-sucedido se você não aprender a lidar com a ingratidão. Se a ingratidão te trava, se a ingratidão te para, se a ingratidão te leva para o fundo do poço das emoções, você não está pronto para exercer liderança. Porque, infelizmente, líder tem que saber lidar com o ingrato.
Vai ter muita gente grata, pastor? Vai, mas também vai ter muita gente ingrata. E você tem que continuar cuidando do ingrato, porque você está fazendo pelo reino e pela obra de Deus. A nossa recompensa não é aqui. Segundo, eu preciso correr, Jesus. A família, escute isso. Escute isso. A minha e a sua família são a nossa, devem ser sempre a nossa maior, principal prioridade. Quando eu cheguei em Jaraguá, pastor Valber, eu cheguei num desafio de romper uma igreja no Sul, de implantar uma igreja no Sul. Então o que eu fazia? Todo dia de manhã eu estava na igreja, eu visitava os crentes, eu atendia os crentes, eu ia no comércio, eu fazia a obra de Deus 24 horas. E gente chegando na igreja e atendendo, e conversando, e aquilo tudo, e coisa linda. Eu estava fazendo o meu melhor pelo reino. Só que eu tinha chego naquela cidade com a minha esposa e 3 crianças pequenas. Enquanto eu estava na rua fazendo a obra de Deus, ela estava dentro de casa com 3 crianças pequenas, sozinha. Eu não fiz por mal. Eu estava fazendo a obra. Só que eu não me liguei que a minha esposa estava sozinha dentro de casa. E não era um dia, não era 2, já tinha passado algum tempo. Resultado? Minha esposa entrou numa depressão profunda. Pensa num processo difícil. Pensa num processo complicado. Ingrid tentou tirar a vida 2 vezes. Uma vez ela tomou várias cartelas de remédio. Outra vez ela foi encontrada na rodovia andando descalça, procurando um caminhão para pular na frente. E eu estava fazendo a obra. E eu estava trabalhando para Jesus. Esses dias um jovem pastor me pediu um conselho. Ele estava indo, foi enviado pelo nosso pastor para uma igreja em São Paulo. E ele disse: pastor Renato, me dá um conselho. O que o senhor me aconselharia? Eu disse: você quer um conselho? Eu disse para ele: o maior e principal conselho que eu posso te dar é: cuide da sua família. Falei para ele: amigo, você é trabalhador, você ama o reino. Você vai chegar lá, você vai trabalhar, você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai pagar preço. E a igreja vai crescer, isso é natural. Sabe o que a gente precisa entender? A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Eu disse para ele: a igreja é de Cristo, ela vai crescer. Se você for fiel a Deus e trabalhar e fizer a sua parte, a igreja vai crescer. Agora, não negligencie a sua família. Cuide da sua família. Porque se der errado na tua casa, meu irmão, seu ministério é fracassado. Davi até hoje é conhecido como o grande líder de Israel. Mas vira e mexe, alguém toca na ferida e diz: ganhou Israel, mas perdeu a família. Então entenda, a sua família sempre será a sua prioridade. Terceiro, as emoções. Cuide, blinde-a. Nós precisamos blindar a nossa, não só a nossa, mas a da nossa família. Blinde as suas emoções. Aprenda sobre isso. Entenda sobre as suas emoções. Não brinque com isso. Não brinque. Não brinque. Isso é coisa séria. Eu quero... Passa o slide, por favor. Pode passar. Eu já falei tudo isso. Pode passar. Eu quero ler esse texto. 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Você conhece o texto? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Ou seja, tem uma guerra recorrente acontecendo aqui. E desceu Davi com ele seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi.
Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Uau! Sabe, eu amo esse texto. Tem uma guerra recorrente acontecendo. Por muitas vezes você vai ver na história de Israel indo para o campo de batalha contra os filisteus. Era uma guerra que parecia que não acabava nunca. Toda hora Israel e filisteus estavam em guerra. E aí eu aprendi uma coisa sobre guerras recorrentes. Guerras recorrentes minam as nossas forças. Davi agora foi para o campo de batalha e diz o texto que quando ele está no campo de batalha, ele não é mais um garotinho, Davi já tem uma certa idade. E agora quando ele está no campo de batalha, de repente diz o texto que ele cansou. Davi cansou. O gigante filisteu, Esbibenobe, quando percebeu que Davi estava cansado, ele partiu para cima de Davi. E a ideia era matar Davi. Deixa eu abrir alguns parênteses aqui importantes para você. Perceba, tem gente no ministério pastoral vivendo exatamente isso. Guerras recorrentes. Coisas que vêm, vai, voltam, e você nunca resolve, você nunca elimina. E essas guerras vão minando as suas forças, e quando você percebe, você está esgotado emocionalmente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa aprender a respeitar os seus limites. Davi não deveria estar no campo de batalha naquela hora. Ele precisava entender os seus limites. Entenda e trate o seu esgotamento emocional. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, plenitude. Nós precisamos ter discernimento de Deus para entender as guerras que precisamos lutar. Tem gente esgotada emocionalmente porque está lutando guerra que não precisa ser lutada. Tem líder entrando em guerra que não precisa entrar. Tem pastor entrando em guerra que não precisa entrar. Enquanto você entrar em guerras desnecessárias, você corre o risco de se esgotar emocionalmente. E esgotado emocionalmente, Davi quase morreu. Sabe por quê? Guerreiros também cansam. Guerreiros também se esgotam. Davi quase morreu. Quase colocou os planos de Deus pelo ralo. Porque estava empregando energia em guerra desnecessária. Temos que aprender com o mesmo Davi, quando mais novo, quando vai para o campo de batalha. Ele não foi para a guerra, ele foi levar alimento para os seus irmãos. Mas quando ele viu o gigante filisteu, e a irmã citou uma frase do bispo T.D. Jakes que eu amo. Quem seria Davi sem o gigante filisteu, irmãos? Quem seria? Quando Davi chega no campo de batalha, ele vê o gigante afrontando o exército de Israel. Davi olha para o gigante e ele escuta alguém dizendo: quem lutar com esse gigante vai ficar isento de impostos. Vai casar com a filha do rei, tem recompensa. Davi olha para aquela guerra e diz: opa, essa é uma guerra que vale a pena eu lutar. Você precisa entender isso. Tem guerras que valem a pena você lutar. Tem guerras que valem a pena você entrar. Mas tem guerras que não vale a pena você empregar energia. Líder que não entende isso, fica lutando guerra que não precisa e quando percebe está esgotado. Graças a Deus que tinha um Abisai naquele campo de batalha, para entrar na frente de Davi, comprar a briga dele, derrotar o gigante. Eu quero, eu não posso pregar, Jesus, olha eu já querendo, mas eu vou profetizar assim mesmo. Eu quero profetizar na tua vida. Deus vai levantar um Abisai do teu lado. Não, levanta a mão, porque eu já disse para você tomar cuidado, não criar expectativa, porque o povo às vezes é ingrato, mas eu também vim te
te dizer que quando Deus quer nos abençoar, Deus não nos dá coisas, Deus coloca pessoas no nosso caminho. E eu vim declarar um Abisai do teu lado, um Abisai nessa igreja, um Abisai nesse ministério. Alguém recebe isso aqui e pode dar um glória a Deus? Se deixar, eu começo a pregar, pastor Val. Mas escute, e eu começo a encerrar. Eu falei isso só para ver se vocês iam fazer igual fez com ele. Se não fizesse, eu ia ficar frustrado. Estou brincando. Escute. A gente não pode brincar com questões emocionais. Nunca se viveu um tempo tão delicado nessa área como vivemos hoje. Pastores tirando a própria vida. Pastores abrindo mão do ministério. Eu não vim dizer para você que o ministério vai ser fácil. Não, pelo contrário. Percebeu que Davi começou a carreira dele lutando contra o gigante filisteu, contra Golias, e terminou a carreira lutando contra as Bibenob? É gigante no início e gigante no final? Sempre vai ter um gigante para você derrotar. Sempre vai ter um gigante para você vencer. Sempre. Sempre vai ter. E é por isso que nós precisamos estar preparados para lutar, para guerrear. Passa, mídia, passa, meu pai, eu estou preocupado com a hora. Pode passar. Eu vou concluir aqui. Eu separei Atos 27 e Atos 28 para a conclusão. Você conhece. E falar de Paulo é chover no molhado, né? Ainda mais falando para a liderança. O grande pastor Paulo. O cara que implementou a igreja, ou plantou igreja em tantos lugares. E eu estou falando sobre essa experiência ministerial. Agora, chama a minha atenção algumas coisas que Paulo viveu. E isso aqui que eu estou compartilhando com você, foi algo, pastor Valber, que Deus falou comigo, muito recente. Deus me fez olhar para esse texto de Atos 27 e Atos 28 e entender alguns princípios. Paulo foi preso em Jerusalém, entregue na mão dos romanos. E a exigência era, vocês precisam condená-lo. O problema é que quando os romanos olham para as acusações, eles percebem que não haviam do que acusar Paulo. Paulo era inocente. Tinha um complô montado ali. Tinha uma covardia preparada. E de vez em quando no ministério, a gente vai lidar com situações assim. Paulo, percebendo aquilo, ele apela à sua cidadania, ele era cidadão romano. E ao apelar à sua cidadania, ele tinha que ser levado a César. Pegam Paulo, entregam ele na mão de um centurião da corte augusta chamado Júlio. Ele é colocado dentro de um navio junto com outros prisioneiros e vai ser conduzido até Roma. A embarcação começa a viagem, você conhece o capítulo 27 de Atos. Uma série de imprevistos acontece. Navio quebra, capitão perde o controle da embarcação, tem até vento com nome, um tal de Euroaquilão. Só que aí aparece um anjo do Senhor para Paulo e tranquiliza e diz, olha, fica tranquilo, porque ninguém nessa embarcação vai se perder. Paulo recebe a palavra, compartilha com os marinheiros, com os prisioneiros. O problema é que depois que Deus libera a palavra, ao invés de melhorar, diz a Bíblia que o negócio piora. A embarcação encalha entre dois mares, começa a bater onda de um lado, onda do outro, e o barco começa a se quebrar. E chega uma hora que os soldados se reúnem e dizem, vamos matar os prisioneiros para que nenhum deles fuja. O centurião corre e conta para Paulo, Paulo chama os prisioneiros, eles começam a pular dentro do mar para se salvar. E aí eles vão nadando, agarrados em destroços de navio, até que eles chegam numa ilha, todos salvos. Porque se Deus liberou a palavra, não adianta que não vai ser diferente. Chegaram salvos na ilha, escute isso. E quando chegaram na ilha, o verso 1 do capítulo 28 diz que lá, pastor Valber, eles souberam que a ilha se chamava Malta. Perceba, eles não sabiam para onde estava indo, só souberam quando chegaram lá.
Por quê? Porque Malta não era o destino. O destino era Roma, só que no meio do caminho Deus quebrou o navio para mudar a rota. Não, você não pegou isso aqui, eu vou repetir isso aqui. No meio do caminho, Deus quebrou aquele navio e mudou a rota deles. Malta não era o destino, Malta foi uma mudança de rota. Perceba, vão ter horas na nossa vida que nós vamos precisar ajustar as nossas rotas. O problema é quando o líder, quando o obreiro não entende o momento de ajustar a rota. E aí, muitas das vezes, Deus precisa quebrar o navio para que a rota seja ajustada. Deus quebrou o navio para que a rota fosse ajustada. A rota se ajustou. Eles foram parar em Malta, só que quando chegam em Malta, escute isso, quando eles chegam em Malta, tinha uma fogueira acesa. Os bárbaros que estavam na ilha acenderam uma fogueira para receber Paulo e os prisioneiros. Perceba, Deus quebrou o navio, mudou a rota, mas quando chegaram na rota nova já estava tudo pronto. Eu não sei se alguém vai receber isso aqui, mas onde Deus está te levando, a direção que Ele está te dando, a revelação que Ele está te dando, já está tudo preparado, já está tudo pronto. E aí quando eles chegam lá, tem uma fogueira acesa. Sabe o que eu e você precisamos entender? Nós precisamos entender que tem horas que Deus vai nos conduzir a situações em que a fogueira já foi acesa. Tem gente querendo inventar a roda quando a roda já foi inventada. Sabe o que eu e você precisamos entender? A gente precisa valorizar quem passou antes da gente e deixou a fogueira acesa. Não, eu vou dizer de novo isso aqui, porque eu vibrei quando o pastor Valber falou aqui do pastor José, do pastor Josué, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu vibrei ele falando sobre isso aqui. A gente precisa entender, alguém passou antes de nós e a fogueira já estava acesa. O problema é que tem gente que não tem competência para manter a fogueira acesa. Porque a gente encontra a fogueira acesa, mas quem vai manter a fogueira acesa somos nós. Paulo entendeu, a fogueira está acesa, mas quem tem que manter a fogueira acesa sou eu. Ele foi atrás de lenha, pastor Valber. Pegou lenha para jogar na fogueira. Trouxe lenha para jogar naquela fogueira. Quando ele vem com a lenha para jogar na fogueira, porque ele entendeu, estava acesa, mas eu preciso mantê-la acesa. Quando ele vem com a lenha para jogar na fogueira, diz o texto que uma víbora de dentro do meio dos lenhos salta e pica a mão de Paulo. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que desde o Gênesis sempre teve víbora. Não ache que é só hoje. Lá no Gênesis já tinha uma víbora que falava e enganava. A diferença é que essa de Malta, ela está quietinha no meio dos lenhos, ela age na surdina. Agora eu não sei você, mas eu ainda prefiro lidar com a víbora que fala e engana do que com aquela que está quietinha, agindo por trás e agindo na surdina. Só que você, líder, precisa entender que sempre vai ter a víbora. Agora entendeu o que manifestou a víbora? Quando ela chegou perto do fogo, ela saltou de dentro do lenho, porque o que manifesta a víbora é o fogo. É por isso que o líder precisa entender tudo o que nós falamos aqui. Você precisa entender sobre estratégia, você precisa entender sobre gestão de igreja, você precisa entender tudo isso, mas você precisa ser cheio do fogo do Espírito de Deus. Porque se você não for cheio do fogo do Espírito de Deus, vai ter víbora se manifestando e você não vai ter autoridade para vencê-la. Escute, e eu estou encerrando. Escute. Paulo pega aquela víbora e sacode ela dentro do fogo. Quando ele sacode, ela cai dentro do fogo e ela morre. Quem matou a víbora foi o? Quem matou a víbora foi o? Se eu e você formos cheios do Espírito Santo, não vai ter oposição capaz de parar o nosso ministério. Paulo está pregando, Paulo está fazendo a obra. Paulo está fazendo a obra. Mas a víbora se manifestou, ele precisou jogá-la dentro do fogo. Escute, e eu preciso encerrar, porque eu estou numa guerra aqui que você nem imagina. Eu preciso encerrar. Escute.
O fogo de Deus precisa arder dentro de mim e de você. Líder precisa entender. Estamos vivendo um tempo de uma geração de líderes que o fogo já não arde mais, que a presença já não faz mais a diferença. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. A natureza diz que, escute isso, ou melhor, a ciência diz que a natureza, ou que o planeta, ele é composto por 4 elementos. Quem sabe quais são? Terra, ar, água e fogo. Terra, ar, água e fogo. Eu e você fomos feitos da terra. Dentro de mim e de você tem barro, tem terra. Deus soprou em nós o fôlego de vida, tem ar dentro de você. O corpo humano é feito 70% a 75% de água. Eu não sei se você já teve a infelicidade de ver alguém morrer com choque elétrico, por exemplo. O corpo diminui porque a água chupa. Dentro de mim e de você tem terra, tem ar e tem água. O que falta? Aí aparece lá no deserto da Judeia um tal de João Batista, vestido com peles de camelo, comendo gafanhoto e bebendo mel silvestre. E a mensagem dele é: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com... Ei líder, ei pastor, ei obreiro, seja cheio do fogo do Espírito, seja cheio do fogo da presença de Deus, porque se tem fogo ardendo, se tem presença de Deus queimando em você, ei, a igreja é de Cristo. Se Cristo em você está, tudo vai dar certo. Quem concorda com isso, fica de pé e dá um aplauso a Jesus. Aplaude mais forte, porque é para Ele. Escute, Paulo passou por todo esse processo na ilha. Alguém olhou para ele, pastor Valber, e disse: esse homem deve ser um homicida, porque escapou do mar, mas a justiça não o deixa viver diante da víbora. Tinha gente olhando para Paulo e dizendo assim: o que ele está vivendo, ele mereceu. Sabe por que ele não vai sobreviver? Ele fez alguma coisa de errado, deve ser um homicida, esse homem deve estar em pecado. O que ele está vivendo é castigo, o que ele está vivendo é punição. Tem horas no ministério que a gente olha para a traição, a gente olha para a ingratidão, a gente olha para o que está acontecendo e na nossa cabeça: será que é castigo? Será que é punição? Eu vim hoje aqui te dizer que não é castigo, que não é punição. Eu vim hoje aqui te dizer que é processo. E eu encerro dizendo para você: sabe o que eu e você precisamos entender sobre o processo? É o processo que nos habilita a viver o propósito de Deus. Tem gente querendo viver propósito, tem gente querendo viver coisa grande com Deus, mas não está disposto a passar pelo processo. Eu vim aqui te dizer: naufrágio é processo, navio quebrando é processo, coisa que deu errado é processo, víbora picando é processo. O que você está vivendo, meu irmão, é processo, então aguenta firme. Depois de todos esses processos, Paulo foi levado à casa de Públio, principal da ilha de Malta. Chegou lá, orou pelo pai dele, o pai dele foi curado. Trouxeram todos os enfermos da ilha, Paulo orou por todos eles e a Bíblia diz que todos foram curados. Entende o que aconteceu aqui? Depois do processo, vai vir um tempo de unção nova do céu. Depois do processo, vai vir um tempo de viver os propósitos de Deus nesse ministério, nessa igreja, nesse departamento, nessa família. Então, plenitude, aguenta firme o processo.
Aguenta firme tudo que você está vivendo e se prepara. Está chegando um tempo de coisas. Ei, eu quero ser profeta aqui. Pastor Valber, eu quero ser profeta sobre essa igreja. Eu quero dizer para a plenitude que todo o processo, que tudo que vocês viveram até aqui não foi em vão. Foi um plano de preparo do céu para os fazer viver um tempo de coisas profundas, de águas profundas, de coisas novas em Deus. Então aguenta o processo, porque Malta nunca mais será a mesma depois desse processo. Alguém crê, recebe isso e pode aplaudir a Jesus. Escute, para entregar o microfone. Ao longo da minha caminhada ministerial, eu vivi coisas extraordinárias com Deus. Eu já vi Deus curar muita gente. Eu já vi Deus restaurar muitos casamentos. Eu já vi Deus colocar muita coisa no lugar. Eu já vi Deus levantar muita gente. Eu já vi igrejas romperem e explodirem. Eu já vi tudo isso. Mas eu também já quebrei a cara muitas vezes. Eu também já me decepcionei muitas vezes. Eu já fui traído. Eu já me frustrei. Mas o que eu e você precisamos entender é que se o nosso foco estiver em Cristo, como o de Paulo estava, a víbora não nos para. O naufrágio não nos para. O navio quebrado não nos para. Eu quero encerrar aqui, pastor Valber, encorajando alguns líderes e alguns pastores aqui. Gente que talvez esteja ferida pelas circunstâncias do ministério. Gente que talvez estejam magoadas pelas circunstâncias do ministério. Gente que talvez esteja emocionalmente desgastada. Não por mal, não, mas porque você tem se doado, porque você tem feito melhor, porque você tem se dedicado, mas o desgaste veio. Eu quero dizer para você, vale a pena continuar. Vale a pena ser fiel. Vale a pena caminhar de cabeça erguida. Vale a pena ter a certeza de que a missão foi cumprida. Então não pare, continua, segue em frente, honre o seu pastor, honre a visão da sua igreja, seja fiel, seja leal ao princípio que te foi proposto e creia, a recompensa do céu virá no tempo oportuno. Deus te abençoe, plenitude. Deus abençoe você.